falar então, vamos dar sequência ao nosso tema. Tá? Gostaria de falar para vocês hoje sobre esse pensador, que é o Herbert Marcuse, é o nome desse pensador. Né? Bom, ele nasce na Alemanha em 1898, então final do século XIX. E nós estudamos o Marcuse, assim como estudamos o Adorno, assim como estudamos o Horkheimer, dentro da chamada Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt, que obviamente não significa uma escola no sentido que a gente comumente chama de escola, né? Mas é uma união de pensadores, né? Um grêmio, digamos assim, de pensadores que se reúne para poder entender a sociedade atual, a sociedade da sua época, pesquisando problemas que são da sua época, né? E que supostamente teriam raízes ligadas ao surgimento da modernidade. Então, atenção, um grupo de pensadores que vão se reunir ali por volta do início do século XX, 1920, início da década de 20, tá? Então, início do século XX, e que vão começar a refletir sobre os problemas do seu tempo, certo? Sempre isso. A sociologia um pouco talvez diferente da filosofia, ela está muito preocupada com os problemas da sua época, né? Sociologia, o sociólogo está preocupado com problemas do seu tempo, tá? E não que a filosofia também não esteja, mas a filosofia talvez busque, como outra ciência qualquer, outra forma de pensamento qualquer, busque no passado respostas talvez para o presente. Agora a sociologia não, ela tem como característica essencial, a gente pode dizer assim, essa preocupação em explicar os problemas, entender e explicar, consequentemente, os problemas da sua época. Beleza? Tá claro? E é isso que a Escola de Frankfurt vai fazer. Bem, existem diversos pensadores que pertencem a essa chamada escola, e eu gostaria, como já disse, de falar do Marcuse. Marcuse tem uma característica muito importante, que é esse interesse por compreender a sociedade, os fenômenos sociais, os problemas sociais, a partir de uma vertente psicanalista, né, melhor dizendo. Então, o que o Marcuse está fazendo? Ele está entendendo o seguinte: a sociedade formada por indivíduos é uma sociedade doente. Claro, estamos falando da sociedade da época dele, a sociedade do século XX, do início do século XX. É uma sociedade adoecida, formada, consequentemente, por homens doentes, né? Mas doentes em que sentido? No sentido psicológico, não é no sentido do corpo orgânico, matéria, mas no sentido psicológico, ok? E da onde que vem a fonte, ou quais são as fontes causadoras desse mal-estar da sua sociedade, da sua civilização, né? Talvez seja essa uma das grandes perguntas que o Marcuse vai fazer. Ele quer entender, então, estou compreendendo o meu raciocínio, né? Ele quer compreender quais seriam essas fontes causadoras desse mal-estar que a sociedade se encontra. Estou tentando falar devagar, para que vocês anotem o que acharem conveniente, e também para ser didático, né? Pois não. Ele quer compreender o que ele quer compreender, João Pedro, as fontes, digamos assim, do que teria causado essa sociedade doente na qual ele se encontra. Veja, estamos falando da sociedade alemã do início do século XX.
Então, tanto ele como os outros pensadores da escola de Frankfurt se lançam nessa investigação de compreender o que teria ocasionado esse mal-estar. Como eu disse, eu vou sempre focar nessa palavra, mal-estar, né? O que teria ocasionado esse mal-estar da civilização, vamos dizer assim, a palavra eu acho que é mais apropriada ainda, da civilização ocidental na qual ele está inserido, da qual ele faz parte, né? Ok? Eu disse então no começo que é uma sociedade doente, é uma civilização que no decorrer dos séculos, do passar dos séculos, foi moldando um homem que foi perdendo a sua característica de sujeito e foi se transformando num objeto. Houve então uma objetificação do homem. Isso por si só é complexo, mas a gente vai tentar compreender. Essa é uma aula para ensino médio, né? Vocês estão aí no segundo ano do ensino médio, para que fique registrado, né? E talvez alguns conceitos pareçam estranhos ou até nunca ouvidos antes. Não tem problema, estamos aqui para dirimir esses problemas, para ajudar vocês a compreender o que se trata. Eu quero antes perguntar se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se estão acompanhando o raciocínio, né? Estamos falando de um cara que, aliado a outros pensadores de diversas áreas do conhecimento, se unem para pesquisar e tentar descobrir os motivos desse mal-estar da sua civilização, que, segundo eles, está adoecida, desse ponto de vista. E eu aqui fiz referência à psicanálise, que é uma forma de compreender o mundo, né? Uma forma de entender o ser humano, que vai surgir com Sigmund Freud, né? Mais outro herdeiro dessa tradição franco-germânica de pensamento, ou seja, é alguém que segue na esteira dessa matriz alemã de racionalidade. Aqui é uma coisa mais específica, né? É um cara que está pensando como seus antepassados, os seus antecessores, ou seja, pensando o ser humano a partir dessa matriz racional, né? Ou seja, um ser puramente racional, e através das faculdades racionais, um ser que vai produzindo ciência, vai produzindo conhecimento, vai produzindo relações pautadas por essa racionalidade, tá? Ou seja, uma matriz racional de compreensão do homem, como se o homem fosse apenas razão e tudo o resto fosse marginal, ou seja, não fosse essencial. Está entendendo, João Pedro? Ou seja, o que significa dizer que o Freud aqui é herdeiro de uma matriz racional? Quer dizer que ele está, se não seguindo essa matriz, ele está criticando essa forma de pensamento que colocou a razão como centro de tudo, que determinou que o homem é pura razão, e tudo que vem depois disso, toda a definição do homem depois dessa definição é marginal, não é essencial. Então o Freud vai desenvolver essa teoria da psicanálise, né? E só para falar o que é a teoria da psicanálise, eu precisaria de muitas outras aulas e mostrar e indicar para vocês outras leituras, né? Outras fontes de leituras para vocês terem contato para depois da aula. Tá? Eu posso fazer isso, a gente vai tentar fazer isso. Mas eu vou cometer aqui um abuso. Eu vou dizer o seguinte: pensem nessa psicanálise como uma forma de compreender o homem, o indivíduo, aí depende qual categoria que a gente vai usar, a partir da sua sexualidade, a partir da questão dos seus afetos, como os afetos, ou seja, a psicanálise tenta compreender o indivíduo, né, a partir da sua sexualidade, dos seus afetos, das suas pulsões. Essa é uma palavra que é bem ligada à corrente da psicanálise, sabe? Das suas pulsões, e tenta afirmar que tudo isso, tudo que está ligado à sexualidade, teria uma razão direta ou indireta
na produção de vivências, na alteração comportamental, no modo de ser dos indivíduos. Como eu disse, eu cometi um abuso aqui no sentido de que eu estou falando de uma coisa que carecia de muitas e muitas horas de explanação, de estudo, de leituras, né? De grupos de leitura, de sentar mesa redonda aqui, né? Um com o outro e tentar discutir. Mas então tá. O que é que o Marcuse faz? Que é importante que a gente destaque aqui hoje. O Marcuse vai perceber que a psicanálise pode ser um forte e promissor meio de tentar compreender a origem do mal-estar na civilização a partir dessa análise de como o indivíduo, certo, tem perdido aquilo que é essencial na sua vida. Vou repetir isso aqui, vou tentar melhorar. A grande sacada do Marcuse é a seguinte: é pegar a psicanálise freudiana, né? Ok? Claro, eu nem vou falar aqui do marxismo, da teoria marxista de sociedade, porque seria motivo para outra aula também, mas eu vou falar como é que o pensamento marxista e a interpretação marxista da época, né, influencia diretamente o Marcuse e a escola de Frankfurt, né? Mas não vou falar isso hoje, fiquem tranquilos. Mas o Marcuse, então, percebe que a psicanálise é uma possibilidade de compreensão, de compreender, melhor dizendo, a origem ou as origens do mal-estar dessa civilização europeia. Saca isso aqui? Pode falar. É como repetir? Sim. Ele então pega a psicanálise, ele ao se deparar com a psicanálise freudiana, ele encontra na psicanálise uma forma de explicação para a questão do mal-estar, para entender a questão do mal-estar da civilização europeia, né? Essa forma de compreensão seria sobre cada indivíduo e o modo como se comporta nessa sociedade ou só da sociedade em si? A psicanálise, ela, de fato, ela vai analisar cada indivíduo de forma isolada, até porque cada psicopatia desenvolvida, ela é apresentada de modo diferente. Então, Freud tinha pacientes individuais e fazia um relato de cada, fazia a descrição psicanalítica de cada análise, né, de cada indivíduo de forma isolada. Então, sim, a psicanálise, ela é uma forma de compreensão, de análise do comportamento individual. Mas, o que significaria analisar a sociedade pela via da psicanálise? Seria entender que existem padrões de comportamento. Como é teu nome? Letícia. Existem padrões de comportamento que não ficariam só no âmbito individual, você está entendendo? Mas poderiam ser projetados para a sociedade. Então, assim, se você, se ele, se ela tem padrões de comportamentos repetidos, certo? Que eu posso analisar e posso perceber, então quer dizer que eu poderia projetar isso para o grande grupo, para a sociedade de um modo geral. Você está entendendo? Então, sim, analisando a parte, eu chego ao todo, ou seja, método indutivo de investigação. Eu analiso a parte e chego ao todo, certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta ou se eu confundi mais. Então, analiso a parte, a particularidade de cada fenômeno observável, cada indivíduo, estabeleço que existe um padrão de comportamento, certo? E, a partir disso, eu deduzo, né? Eu chego à conclusão, melhor dizendo, eu concluo que existe na sociedade um determinado comportamento geral dos indivíduos por causa de fenômenos particulares. Obviamente que a sexualidade humana ela é um fenômeno individual,
né? Mas existem traços na sexualidade de cada um que são repetidos, que podem ser observados em outras pessoas, certo? Existem traços na minha sexualidade, na sua sexualidade, cada dela, que são semelhantes. Então, a partir disso, eu posso concluir que determinados fenômenos relacionados à nossa sexualidade podem ser promotores de uma doença, de uma psicopatia, de um mal-estar que seja generalizado. Então, Marcuse escreve a obra chamada Eros e a Civilização, que vocês encontram na internet. Eu acredito que tem na internet em PDF, que vocês podem ler. É a primeira obra que eu indico, né? E é o suprassumo da teoria marcusiana da chamada repressão, que é o conceito que eu quero abordar com vocês agora. É o conceito fundamental da aula de hoje. Então, Marcuse, inspirado na teoria freudiana, né, ele vai retomar, digamos assim, um conceito freudiano, que é o conceito da repressão. Onde ele quer chegar com isso? Marcuse acredita que essa sociedade na qual ele está inserido, uma sociedade industrial, né? Lembram da Revolução Industrial? Logo na sequência, então, nós já entramos aí na passagem do século XIX para o século XX, né? Uma Alemanha totalmente focada no desenvolvimento industrial, né? Essa sociedade vai, não só essa sociedade industrializada, mas desde o início da modernidade, né? Desde o pensamento racionalista do Descartes, racionalista cartesiano, seguindo aquela linha do tempo, Descartes, Leibniz, Spinoza principalmente, Kant, né? Culminando com Hegel. Essa sociedade foi desenvolvendo o quê? Atenção para isso. Metas a serem cumpridas, regras a serem obedecidas, preceitos a serem seguidos. Oi? Sim? Então, vamos aqui a lá Jack Estripador, né? Jack Estripador não vai por partes, nós vamos por partes, né? A sociedade moderna, né? Essa racionalidade que eu falei para vocês, moderna, ela foi impondo, certo, João Pedro? Certos padrões a serem seguidos, né? Certas normas a serem atingidas, metas, certo? A serem cumpridas, preceitos a serem seguidos. Então você sempre tem que se moldar a um padrão pré-determinado, de modo que tudo que estiver fora desse padrão está fora do adequado, certo, Breno? Então, se você pensa diferente do que a maioria pensa, você está fora do padrão, e é isso que ele quer dizer, né? Um padrão de comportamento, né? Poderia dar muitos exemplos disso, mas vocês acho que já compreenderam. Ou não, tá certo? Está tranquilo até aqui? Tá bom. Bom, com base nisso, ele vai dizer o seguinte: quando se estabelecem normas e regras, automaticamente acontece uma espécie de limitação. Atenção para isso. Há uma limitação. Vou colocar a palavra, deixa eu apagar. Mas pode colocar no caderno aí. Há uma limitação da possibilidade de criação, que é algo essencial do homem, né? Então, atenção, entenda comigo. Quando essas regras se fazem presentes, de forma bastante implícita, o homem passa a ser um ser limitado. Limitado no quê? No seu processo natural de criação. O que eu quero dizer no seu processo natural de criação? A sua possibilidade de ser
aquele que traz a invenção, a criatividade. Estou tentando aqui usar termos para vocês compreenderem bem, né? Naquele que é capaz de pensar o não pensado, certo, João Pedro? Então, é desse tipo de coisa que se fala aqui. Então, o que a regra faz? O que as normas fazem? O que as leis, num certo sentido fazem? Elas limitam o processo natural de criação do homem, né? Então o homem por si só vai entrando numa redoma de vidro, né? Imagina uma cuba, uma redoma de vidro, aonde tudo que lhe é externo, certo, é visto, é encarado de forma medrosa, de forma perigosa, de forma a lhe atacar. É como se o mundo externo, onde o homem sempre esteve de forma natural, se tornasse, melhor dizendo, para esse homem, um perigo iminente. Ou seja, ele está a todo momento olhando para o mundo, se voltando para o mundo como um risco que ele pode correr. E se eu vejo o mundo como um risco, se eu vejo as instituições como um risco e, consequentemente, as pessoas como um risco, eu me reprimo na minha condição, certo? Na minha condição egóica. É uma palavrinha chata. O que é o ego? É o eu mesmo. Eu me reprimo na minha condição egóica de ser. Qual é teu nome? Renan. Isso aqui, Renan, é importante você entender. Renan em turma. Vamos tentar entender o que o Marcos está dizendo. A limitação do processo criativo e inventivo do homem acontece pelo estabelecimento de normas ou de padrões de comportamento ou de modos perfeitos de ser, e eu não vou me dando conta disso, isso vai acontecendo no decorrer da história. Essa limitação, certo? Ela vai se dando silenciosamente, ela vai se impondo a mim sem que eu perceba. Isso vai acontecendo. E por mais que eu diga que eu estou imune a ela, não está. Ela está o tempo todo operando essas formas de limitação, essas formas de imposição. Essa palavra é boa, imposições, que você é obrigado a reter, a aceitar, e que vão te colocando nessa redoma que eu falei. Então, automaticamente, Mirela e turma, Milena e turma, desculpa, errei teu nome, Milena e turma, você vai desenvolvendo psicopatias, né? Neuras, histerias, que vão te fazendo ter cada vez mais uma espécie de isolamento no seu interior, no seu próprio ser. Porque a única coisa que pode te dar segurança depois desse processo de enclausuramento que você está, que é enclausuramento, é fechamento, a única coisa que pode te dar segurança é o seu próprio ego. E aí, a própria palavra já diz, além do próprio egoísmo que isso pode gerar, egoísmo, outras psicopatias, como eu já disse, surgem. E como eu disse também no começo, analisando a grosso modo, eu posso entender que essas psicopatias, essas doenças, né? E aí poderia falar um monte delas, né? Tem o famoso estresse, depressão, e aí vai, essas coisas que você já ouviu. Essas coisas se tornam o grande criador, a grosso modo, do mal-estar na civilização, que são inúmeras as fontes, inúmeros os fatores. Mas vocês compreenderam esse raciocínio? Ou ficou muito fora da casinha? Não. Tranquilo? O que quer atender? É entender. Professor? Oi. Então, a maior estava procurando a resposta para esse tipo de psicopatia da sociedade? Ele queria entender, assim como os outros da escola de Frankfurt, né? Talvez uma pergunta essencial do pensamento dele, João Pedro, seja a seguinte, tentando te responder: será que os avanços dessa nossa civilização compensaram esse mal-estar no
qual nós estamos passando? Vou colocar aqui de outra forma, né? Olha só, os benefícios da civilização, os benefícios, né, da civilização teriam compensado o sofrimento infligido aos indivíduos? Porque assim, vamos explicar melhor aí. A gente é acostumado a pensar que esse padrão aqui, que esse modelo de compreensão da sociedade, ele só trouxe fatores benéficos, né? Só gerou coisa boa. Então, a nossa civilização, né? Essa civilização, que é a civilização europeia, sem dúvida nenhuma, também chamada de civilização ocidental, ela só teria sido promotora de coisas que engrandeceriam o homem. Então, a razão, que é a grande nome, né? A racionalidade, tem uma diferença entre razão e racionalidade. Vamos usar razão aqui, né? Melhor, racionalidade. A racionalidade seria promotora da evolução. Quando a gente fala em evolução, a gente não pensa em coisa boa? Pensa. Mas o que o Marcuse e os outros caras estão pensando está nítido que essa racionalidade trouxe em seu bojo, trouxe em sua constituição coisas deploráveis. Trouxe, além daquilo que, sem dúvida nenhuma, a gente pode perceber que provocou um processo civilizatório no homem, né, no sentido de engrandecer a razão, também trouxe coisas que regrediram, fizeram regredir o processo civilizatório. Tá? Então, eles querem entender, basicamente, o que teria, então, nisso tudo? O que teria ocasionado essa regressão? Esse mal-estar? Essa doença que o ser humano, que a humanidade tem enfrentado, né? Essa crise, essa palavra é boa, essa crise. Eu quero, isso aqui tem, não sei se eu respondo, se eu complico, pode fazer também, né? Se complicar, beleza, faz parte. Mas isso tem que ficar claro. Existe um mal-estar aqui, existem problemas aqui, que vieram fruto dessa racionalidade, que consequentemente vai provocar a evolução técnico-científica, né? A cultura cibernética na qual nós estamos inseridos, né? E sabe-se lá o que mais. Poderá, quem sabe, até provocar a própria extinção da humanidade. Ou vocês acham que não? Vocês acham que não pode acontecer da humanidade se autodestruir? Se eu perguntasse isso para vocês, Milena, você acha que sim? Você acha que nós vamos chegar num ponto em que nós seremos autodestruídos? Nós por si só, nós mesmos, seremos os responsáveis pela destruição do nosso próprio? Eu acho que sim. Eu também. Bem possível. Não é uma coisa absurda de se pensar, já te dou a palavra, Breno, guarda aí. Não é uma coisa absurda de se pensar, pelo contrário, está muito próximo. Está muito próximo. Olha que coisa absurda de dizer e temerosa, né? Perigosa. Está muito próximo do nosso fim. Basta eu pensar, e agora vem um pouco de filosofia, né? Em meio à sociologia, basta eu pensar que o meu fim está próximo. Sabe por quê? A gente pensa sempre na ideia de eternidade, correto? Eu quero viver para sempre, né? A mulherada coloca botox, os homens usam mecanismos para poder disfarçar a realidade, o passar do tempo, né? Todo mundo quer se achar eterno, né? Mas você vai morrer daqui a pouco. A sua existência é passageira. Você vai acabar. Você vai para debaixo da terra ou para uma gaveta no cemitério. Se a gente começa a pensar que o nosso fim é próximo, a gente também começa a entender que o do planeta, pelo menos da humanidade, Eu queria saber o pensamento, a resposta do pensamento do que está causando mal-estar naquela época. Se fôssemos colocar ele na sociedade contemporânea atual, poderia-se dizer que um dos principais fatores seria o solar, porque ele tem a questão evolutiva benéfica, mas tem a maléfica, porque de uma certa forma você tem toda a resposta do mundo na palma da mão.
Então você fica cada vez mais antissocial ao utilizar ele, entendeu? Cara, perfeito. Perfeito. Muito bem, você sacou bem, né? O Marcuse não está fazendo uma crítica à ciência, no sentido de entender que de lá só veio coisa ruim. O Marcuse também não está preocupado, digamos assim, com a questão da revolução industrial e dos benefícios que ela trouxe. Né? Isso não precisa ninguém falar, isso é visível, isso é notável. Vamos usar o exemplo, na época dele não tinha celular, mas a gente pode perceber e as maravilhas que foi a chegada de um celular na nossa vida. Pô, não estou falando nem das informações que hoje você tem um celular desses mais moderno, mais atualizado, você tem um computador de bordo. Eu estou falando, por exemplo, da possibilidade de você se comunicar com a pessoa que você gosta ou de uma emergência poder utilizar. Isso é inquestionável. Agora, justamente o que você disse, você apontou. O Marcos está preocupado com o lado B da coisa. Ou seja, o que essa racionalidade, eu foco sempre na palavra racionalidade, porque eles não estão ainda numa época de evolução tecnológica, né? Nanotecnológica, vamos usar as palavras hoje, né, de hoje, uma evolução nanotecnológica que a gente está vivendo, o que é pior. Mas eles já estão profetizando o que estaria por acontecer, que é fruto, sim, da racionalidade. Mas de uma racionalidade que não está preocupada com os seus limites. Está entendendo? Porque é fato que a racionalidade é a promotora do processo civilizatório, mas ela também é promotora do processo descivilizatório quando ela não se questiona sobre os seus limites. Que fazer um celular é importante, é necessário, sim. Mas o que essa racionalidade que não se questiona, que nunca se coloca à prova, que está sempre como certa, como fonte da verdade, o que ela faz com o uso do celular é outra grande questão. Né? Então, muito bem exposto. Você foi muito feliz na sua colocação. Então, se trata, por Marcuse, para a gente finalizar, estamos ainda aqui. Oi? Tá. Para vocês compreenderam aqui, para finalizar, é aquela pergunta que eu disse, que é a pergunta essencial, né? Uma das essenciais que eu utilizo. Marcuse quer entender o seguinte: será que valeu a pena? Melhor, não é assim. Vou retomar a pergunta aqui. Os benefícios, não é que será que valeu a pena? Os benefícios da civilização teriam compensado o sofrimento infligido aos indivíduos? Os benefícios da civilização teriam compensado o sofrimento infligido aos indivíduos? É claro que ele está falando num período de pós-guerra, tendo passado pelas duas grandes guerras mundiais, está falando dos horrores da guerra, e isso é tema para outra aula, né? A gente aborda em outra aula, tá? Mas ficamos nessa pergunta, a gente retoma a partir dela. Fechou?